Olá, meninas, tudo bom? Nosso encontro marcado de 15 em 15. Olá, Rita, querida. Boa noite, querida, tudo bem? Ah, Cláudia, tudo bom? Saudade de você. Boa noite, boa noite. Tô só esperando a faixinha sair, que você já sabe, né? Estamos avisando seus seguidores que a live vai começar. Hoje me botaram muita pressão. A pessoa sabe de quem eu tô falando. Que, nossa, Eliane, tô louca pra ver essa live, porque preciso ver o que eu tô precisando mudar. Eu falo, cara, não me bota pressão, não me bota pressão, entendeu? Porque daí eu não sei, né? Vai que, né? Mas hoje eu não sei, sabe? Me deu assim tô de cabelo novo mesmo, Cláudia. Ó, eu amei meu cabelo. Não sei porque eu me olho no espelho e penso, meu Deus do céu, como eu tô linda. Cruz, credo. Tá? Ah, você sabe que é você, né? Botou uma risadinha. Não me bote pressão que eu fico nervosa. Isso é mentira. Mas hoje eu pensei assim, sabe? Que de repente eu vou abrir depois. Só que assim, as perguntas, quando eu der o intervalo, não é um intervalo, quando eu parar, né? Eu vou abrir para perguntas, tá? Não sei se eu consigo responder todas, mas é perguntas de relacionamento, tá? Então, o bom é que você pode perguntar. Eu leio a pergunta, mas quando eu salvar a live, não vai aparecer o seu nome, né? Ninguém vai saber que foi você. E nós que estamos aqui, nós fizemos parte, né? Da mesma confraria, né? A gente tá aqui para se melhorar, aprender e poder ter uma vida mais leve, né, gente? E é isso que a gente procura, né, ultimamente. Eu acho que a gente sempre procurou, né? Só não tava assim ao nosso alcance como tá hoje, né? Então sejam todas bem-vindas e hoje nós vamos estar falando de uma coisa que para mim é muito importante, que é relacionamento, né? Relacionamento é uma das leis. Quando o Bert trouxe, né, podemos dizer assim, trouxe as constelações, ele primeiro de tudo, não sei se vocês conhecem a história, né, eu sempre gosto de falar um pouquinho, que ele era padre, ele era anti-Hitler, e aí como ele era anti-Hitler, ele automaticamente foi colocado no fronte de batalha, que era para ele morrer, né? Ele não morreu, ele foi preso, e lá quando ele estava preso, Bert tinha um guarda que cuidava deles. E os outros alemães viviam rindo do rapaz porque ele era meio afeminado. E o Bert dizia, por que vocês fazem isso? E defendia o menino. O rapaz, ele sabia alemão. Então, quando a guerra chegou ao fim, e quando não chegou ao fim, né? Mas, tipo, ficou um momento bem delicado e tudo. E no final ele ajudou, né, o Bert e outros alemães a fugirem. E quando ele voltou, ele não se sentia mais, sabe, assim como você volta para um país e não se sente mais, né? Nesse momento ele decidiu ajudar as outras pessoas e ele não sei como é que a gente fala, mas estudou para padre, né? E foi ser padre. E aí ele foi para a África. Chegando na África, ele começou a fazer um trabalho, né, para ajudar. Eu acho que catequizar era isso que os padres faziam, né? Não sei direito. E ajudavam nas ações humanitárias. E um dia ele começou a perceber que tinha uma tribo que tudo dava muito certo, tudo. Ele olhava e pensava, como pode um negócio desse? Todas as tribos em volta tem morte, assassinato, roubo, as pessoas não são felizes e essa tribo tem tudo de bom. E ele não conseguia entender por que isso acontecia. Bom, quando chegou um dia, ele foi num seminário, chegando lá nesse seminário, o cara que estava dando o seminário, era para padres, ele fala, se vocês tivessem que escolher entre a moral
e as pessoas com quem você ficaria. E na hora, o Bert entendeu que ele não podia mais ser padre, porque os outros escolheram a moral. E ele não, ele escolheu as pessoas. E eu entendo muito bem o Bert, porque assim, é só você pensar, se você tem um filho hoje que comete algo não lícito, né, e acaba sendo preso ou acontece alguma coisa, você riscaria ele do seu caderno? Não, né? Quantas mães, quantos pais vão visitar filhos na penitenciária e tudo mais? Porque é isso, quem ama, ama, né? E era isso que a gente deveria entender, que o amor acima de tudo. Não esse amor cheio de expectativas que nós vamos estar falando hoje, que a gente leva para os relacionamentos, tá? Então, como o Bert olhou para isso, ele viu que nessa tribo, lá tudo dava muito certo, sabe? Os relacionamentos, o dinheiro, o viver bem, tudo isso, a saúde física, né? E aí o que ele fez? Ele, como tinha deixado de ser padre, ele começou a estudar essa tribo. E chegando lá, ele entendeu que tinham essas 3 leis. Primeira lei é a lei do pertencimento. Todo mundo quer ser feliz e todo mundo quer fazer parte de uma propaganda de margarina, não é verdade? Não existe ninguém que eu quero muito ser infeliz, né? Não, todo mundo gostaria de ser feliz. Uns querem mágica, né? Querem milagre, na verdade. Mas milagre não estamos tendo não, né? E eu sempre gosto de falar uma frase do meu professor que a felicidade, ela é cara. Então não é muito fácil da gente chegar nessa felicidade que é essa calmaria aqui dentro, sabe? É você não se perder, né? Na contrariedade, na raiva e muitas vezes levar, né? Principalmente para o relacionamento. Hoje nós vamos falar de relacionamento. Não me deixa escapar desse tema. Bom, o que acontece? Quando o Bert viu o pertencimento, ele entendeu que muitas pessoas, elas gostariam de ter uma vida feliz, mas para pertencer àquela família, ela não podia ser feliz. Hoje em dia acontece muito isso, né? As pessoas, elas são infelizes e automaticamente uma pessoa não se sente bem em ser feliz, parece que ela está destoando daquela família, né? E tudo isso por conta do pertencimento. Então, quando a gente quer pertencer, e aí vem, se a minha mãe não foi feliz, eu também não vou ser. Ah, se meu pai bebia e eu criticava demais, geralmente acabo atraindo um homem que tenha vício. Não precisa ser o mesmo vício, né? Muitas pessoas me procuram e falam, porque eu só atraio homem casado, o homem que não quer relacionamento ou não quer ter uma família. E geralmente quando eu coloco as constelações, sempre aparece o quê? A indisponibilidade da pessoa ou um motivo que aquela pessoa está passando, está sofrendo, né? Eu não sei se ela está aqui hoje na live, mas eu fiz uma constelação hoje que, meu Deus, foi muito linda mesmo, muito linda. Ela veio olhar para relacionamento. E quando ela foi olhar para o relacionamento, na hora eu coloquei ela e coloquei o relacionamento. O relacionamento, né, ela já se afastou, né? Ela ficou parada, desconfiada e o relacionamento se afastou, né? E na hora, assim, gente, eu não sei dizer pra vocês o que acontece, entende? Mas é isso, a alma da pessoa conversa com a minha alma, né? E aí, eu tava ali, e na hora eu falei assim, você teve um ex. Cara, o problema é isso, eu constelo e depois eu entro no campo e saio. E aí eu mesmo não me lembro depois, né? E aí, o que acontece é que a hora que eu entrei, né? Que nada mais é do que são os bonequinhos, as âncoras, tá? Eu coloco você e eu coloco aquele tema que você tá trazendo, né? Então, quando eu
olho para aquilo ali, entro no campo da pessoa, cara, vem um negócio na minha cabeça, eu não sei dizer de onde vem, entende? Mas esse chama campo morfológico. Todo mundo pode entrar no campo de qualquer pessoa, é só você assistir um filme e você tá ali olhando aquele filme e daqui a pouco você tá chorando com a mocinha. O que aconteceu? Você entrou no campo da mocinha, né? Só que quando ela veio hoje procurar o relacionamento, né, apareceu os 3, né, primeiros namorados que ela teve. Os 3 relacionamentos fortes, né? Por quê? Por que isso apareceu? Porque a coisa mais certa que existe, gente, no relacionamento é nós trazemos 99% das nossas relações para dentro do nosso relacionamento. Por isso a frase de hoje, se você não viu, que é a do Bert, tá? Ele fala perfeito isso, perfeito. É muito difícil ter um relacionamento sadio, próspero, pra frente, relacionamento, entende? Porque tem pessoas que vivem junto, não tem relacionamento, né? Relacionamento é uma coisa muito grandiosa. Então, quando a gente tem essa conectividade que a gente pode dizer, né? Quando a gente tem esse relacionamento verdadeiro com a pessoa no qual eu estou vivenciando, isso mostra que a gente já chegou num patamar um pouco mais de entendimento. Mas geralmente isso acontece quando eu olho para minha família de origem, para o meu pai e para minha mãe, principalmente, tá? Porque mãe é o quê? Mãe me permite ganhar dinheiro e amar verdadeiramente. Amar verdadeiramente não é somente relacionamento. Amar verdadeiramente é me relacionar, tá? Então, o se relacionar, né? Eu tenho que parar de ler as coisas, porque daí eu me perco aqui na minha como é que é? No meu fio de pensamento, né? Então, quando a gente, vamos voltar de novo, tá bom? Quando a gente acaba trazendo para dentro do relacionamento, né? A mãe principalmente, porque mãe é amar verdadeiramente e ganhar dinheiro, tá? Então, o que acontece? Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa tem alguma dificuldade com a mãe, automaticamente o dinheiro ele fica mais escasso, mas os relacionamentos também. Então muitas pessoas não têm amizades, sempre é tudo muito difícil e as pessoas são tem muita injustiça no relacionamento, sabe? A pessoa dá demais e o outro não dá nada. Assim também vai para o relacionamento de casal, né? Então mãe é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Só que as pessoas falam, mas Eliane, eu tenho a minha mãe narcisista. Eliane, porque você não passou pelas coisas que eu passei? Eliane, gente, eu entendo tudo perfeitamente, entende? Por isso que muitas vezes eu não respondo um post. Por quê? Porque a pessoa que não me segue, ela não entende o Bert, né? Ela não consegue entender qual é esse foco, essa linha de pensamento, sabe? Que você vai e você consegue chegar no ponto da abundância. E essa linha de pensamento é eu aprender a separar a minha mãe da mulher e o meu pai do homem. É fácil? Lógico que não é, porque senão o mundo estaria muito mais desenvolvido do que estamos hoje, né? Mas voltando. Então, o pertencimento, falamos. Depois, a segunda lei é a ordem. A ordem é o que hoje está acontecendo de muito grave no mundo, né? Que é a troca de lugar, né? Antigamente, a gente até criticava os pais, mas a gente nem abria a boca, a gente nada, né? Olha, da minha idade, a mãe só olhava, mas a gente já sabia que o negócio ia ficar ruim, né? Então, hoje em dia não, né? Hoje em dia as pessoas estão perdidas, os filhos estão trocando de lugar com os pais, e isso gera uma dificuldade muito grande, né? Até uma live que eu quero fazer sobre isso, sobre a dificuldade quando nós não estamos na ordem, o que isso causa nos nossos filhos, né? Então, o que acontece? Os nossos pais estão aqui, e aqui estamos nós. Quando eu não aceito as atitudes dos meus pais, e eu entendo, gente, porque às vezes a pessoa vai lá no post e fala, mas acontece que é isso mesmo, que honrar, tem que fazer tudo, porque os pais... E às vezes eu falo pra pessoa,
Ah, e se o seu pai tivesse abusado de você? Será que você teria, né, a mesma condição de aceitar? Não, gente, não é fácil. Se a sua mãe tivesse lhe batido, tivesse feito coisas horríveis, né, você acredita que seria tão fácil a gente aceitar a pessoa? Não. É porque muitas pessoas que vêm me procurar passaram por coisas horríveis, né? Eu não julgo porque eu entendo que tudo tem um porquê e tudo tá certo e tá no lugar certo. Às vezes eu tenho que digerir aquilo? Tenho, mas tá tudo certo, né? Esse é o meu pensamento e o do Bert também. Tá tudo certo. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Então, quando nós estamos na ordem, o que que acontece? Quando eu sou filha e a minha mãe é mãe, e quando que isso acontece? Quando eu não julgo, quando eu não critico, quando eu não tenho pena, né? Quando eu não reclamo, automaticamente eu olho para aquela criatura. Se ela fala algo que eu não gosto, o que que eu penso? Tá tudo bem, isso é dela, não é meu. O problema é que as pessoas têm uma mania de pegar tudo para elas, né? E eu também era assim. Então, quando alguém me olhava, eu já achava que era comigo, sabe? E uma vez eu vi uma palestra do Leandro Carnal, um pedacinho, né, da palestra, e ele dizia assim: quando eu tô na rua e alguém passa por mim e fala, ô careca, e eu penso, eu sou careca? Aham, sou careca. Então tá tudo bem, eu sou, né? Quando o cara passa na rua e me chama, ô filha da puta, aí eu paro e penso, filha da puta? Não, filha da puta. Não, eu não sou. Não, eu não sou. Ah, então não é comigo, né? Ou se o cara xinga e chama de filha da puta e eu penso, ih, a minha mãe é puta mesmo. Tá tudo certo, entende? Então, quando a gente aceita aquilo que tá aparecendo e que não é pra nós, é da pessoa. Uma pessoa que xinga a outra na rua, ou que diminui, ou que fala um palavrão, ou que... qualquer coisa, gente. Não tem a ver com a gente, tem a ver o quê? Com aquela criatura que tá ali, né? Ela tá com alguma dificuldade. Agora, eu não preciso ficar pegando isso. E quando eu vi essa parte do Leandro Carnal, eu falei, cara, sensacional, é isso. A gente tem que parar de se ofender, né? Deixa a pessoa falar o que ela quiser. Você é isso? Mas aí tá a grande vantagem da gente se reconhecer. Porque quando a gente se reconhece, a gente sabe quem nós somos, nós diminuímos a nossa raiva. Nós não precisamos ter razão de nada. Nós não precisamos estar esboçando a nossa bandeira, sabe? Não precisamos. Por quê? Porque isso não vai mudar nada. Todas as vezes que você achar que você está falando algo para alguém e que isso está influenciando na vida dela, cara, é muito pouco que isso acontece. Posso dizer para vocês, tá? Primeiro porque assim, ó, todo mundo tem uma opinião formada. Então você pode ir lá dizer para a pessoa o que ela vai fazer e sabe o que acontece? Ela vai fazer o que ela quer, não é? Levante a mão aí na sua casa, não precisa levantar aqui, só se você quiser colocar aí, tá? O que acontece? Levante a mão, quem aqui já deu conselhos e mais conselhos e mais conselhos e a pessoa não seguiu? Né? Então, bem-vindo ao mundo do quê? Ao mundo da opinião, é uma crítica disfarçada. Então a gente tem que ter bastante cuidado, sabe, com relação a isso. Hoje, quando alguém pergunta, Eliane, você tem uma opinião? Ai, quem sabe você me ajuda? Fala isso aqui. Eu falo, não, gente, não abra minha boca para dar opinião, não. Eu posso estar falando algo sobre o prisma da constelação. Agora, o que eu acho não dá. Quantos de nós aqui que tem um relacionamento que foram falar do marido para outra pessoa e as pessoas te deram um conselho e depois você botou em prática, estragou mais ainda o relacionamento e as coisas ficaram ruins por conta do outro, né? Então a gente tem que entender que relacionamento é de casal, é duas pessoas, não é triplo, não é quádruplo, é duplo, é casal, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha dessa forma para um relacionamento, daqui a pouco eu leio, eu peço para vocês colocar as perguntas, tá? Agora eu vou só fazer uma explanação e depois eu até posso tá respondendo as perguntas, tá bom? Bom, então,
Quando nós estamos em ordem dentro da nossa casa de origem, que é o nosso pai e nossa mãe, deixando com eles o que é deles. A grande maioria de nós tem o hábito de se meter na vida dos pais, né? Então, eu olho para o meu pai e acho que ele não foi bom para minha mãe, né? Ou eu quero a aprovação da minha mãe, então o quê? Tudo que ela fala mal do meu pai, eu fico do lado dela, mesmo tendo muito amor pro meu pai, eu renego meu pai, né? Então, muitas de nós, mulheres, temos muitas dificuldades de ir até o homem. Por quê? Porque nós já vamos com um monte de reticências, né? E aquilo que eu falei, a crítica ela é adubo. Então, todas as vezes que você tiver com um pensamento, né, arraigado, sabe, grudado em você, homem não presta, porque homem é tudo igual, porque, homem é desse jeito mesmo, e um monte de outras coisas que as pessoas chegam até mim com essas crenças limitantes, né, automaticamente, tudo aquilo que eu emano é o que eu vou atrair. Não tem jeito, a física quântica está correta. Então, tudo aquilo que eu penso, que eu fico emanando, não é o que eu penso, é o que eu emano. Porque tem gente que vai, nossa, eu penso positivo todo dia, eu faço isso, faço aquilo. Mas quando você conversa com a pessoa, ela reclama um monte, ela reclama dos pais, ela reclama do relacionamento que passou. É uma coisa muito fora do normal. Tem pessoas que estão há 20 anos separadas e elas ainda falam mal do marido, do ex, que nem é mais dela, né? Então, para ver como nós ainda estamos muito ligados, sabe, com aquilo, com a minha mãe, com o meu pai. E quando a gente devolve as pessoas para o lugar delas, né, que é aqui tô eu e aqui tá minha mãe, deixando eles serem quem eles são. Ah, mas meu pai e a minha mãe se brigam o dia inteiro, Eliane. E daí? Se a sua mãe quisesse, ela já poderia ter ido embora. Você já convidou ela para morar com você? Já. Ela foi? Não. Mãe nenhuma vai. É a coisa mais difícil separar. É porque tem amor, mas o problema é que a dinâmica deles é uma dinâmica diferente, né? Às vezes as pessoas olham para nós também que pensam, meu Deus, como é que você aguenta? Mas para quem tá no relacionamento, muitas vezes não é assim pesado como a gente olha. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente abre a nossa boca para falar com alguém, né? Olha como essa pessoa vê relacionamento. Por quê? Cara, de você tá falando para os outros e as pessoas darem uma resposta para você ou algo para sua vida que tem a ver com a delas, entende? Então, se a pessoa tá lá e o relacionamento tá péssimo, ela faz o quê? Ela acredita que eu tô na hora de eu largar o meu, né? Então, esses dias eu tenho uma amiga e ela veio contar uma história. Que ela estava passando por uma situação e ela foi contar para uma amiga. E a amiga falou, esse cara não presta, e tal, e começou a falar. E aí, quando ela foi falar com uma outra pessoa, e aí ela parou para olhar e viu que as duas que ela tinha perguntado eram as duas pessoas no qual ela não deveria ter perguntado nada. Porque as duas viviam super mal com o marido traía. Então, elas simplesmente pegaram a dor dela e colocaram nela. Não, ele tá te traindo, separa dele. E elas, as duas, sabiam que o marido estava traindo e não separaram. Você entende como as pessoas jogam na nossa mão, né? Aquilo que na verdade era o que elas gostariam de fazer e não dão conta, mas querem que a gente faça. Então tome bastante cuidado. Então quando nós estamos na ordem, pode ter certeza. Primeiro, a abundância bate na nossa vida. Quando a gente para de olhar para os nossos pais, sair daqui de cima, criticando, julgando, achando que o relacionamento deles não é bom. Gente, primeiro, que se eles não tivessem se juntado, não tivessem ficado, nós aqui não tínhamos nascido. Isso é fato. E aí, a terceira lei. A terceira lei é equilíbrio. E equilíbrio só existe em 3 lugares. Relacionamento de amigos, relacionamento de colegas de trabalho e relacionamento marido e mulher, tá? Então, o que acontece? Relacionamento, equilíbrio é um faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho. Um faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, tá? Só que, principalmente nós mulheres que viemos de mães sofredoras, nós somos altamente eficazes.
Então a gente quase quer ser perfeita, né? E aí a gente começa o quê? Dizer pro marido e pros filhos o que eles têm que fazer. Senta, levanta. Mas meu Deus, eu não acredito que tu chegou em casa e não deu um jeito nessa pia. Eu não acredito que vocês não colocam uma louça na pia. Eu não acredito que você entrou com esses sapatos sujos pra dentro de casa, né? Ah, eu não acredito que você não ajuda. E tá sempre dizendo, mas por que você fez isso? Por que você não falou aquilo outro? Por que você não fez? E aí o que acontece? O homem, ele em um certo momento, ele tá o quê? Casado com a própria mãe, né? Porque nós somos as pessoas das opiniões. Então tem gente que fala assim, mas Eliane, como que eu aguento meu marido deixando a toalha jogada? Meu Deus, faz 8 anos que a gente tá casado e é isso. E aí eu peguei e falei pra ela, eu disse assim, querida, 2 opções. Quando ele não baixa a tampa do banheiro, quando ele não estende a toalha, né? O que acontece? Você pode dar a mãe ou dar a esposa, a mulher. Se você vai lá e reclama da toalha, quem você tá dando para ele? A mãe ou a mulher? A mãe. Se você reclama de tudo, de não baixar a tampa do banheiro, os 2 pingos, que parece que já vem no DNA das criaturas, né? E se você tá sempre reclamando daquilo ali, o que acontece? Você tá dando a mãe ou você tá dando a mulher? Então tem que ter um equilíbrio, entende? E o equilíbrio é esse, é eu voltar para minha posição de esposa. Quanto mais eu desequilibro, não só a mulher, tá? Mas o homem também, tá bom? Então, por exemplo, quando o homem, ele começa a cobrir a mulher, sendo quase o pai dessa criatura, cuidando, zelando, nada pode acontecer, dá tudo, trata como um bibelô, e isso e aquilo. Muitas vezes ele está sendo pai, ele vai desequilibrando, a outra pessoa não dá conta de chegar no nível dele, e aí acaba saindo. Assim, quando no relacionamento a mulher está fazendo, né? Então, quando ela começa a se distanciar do homem, o que acontece? Desequilibra o relacionamento. E aí, ele acaba também saindo fora, né? E no curso, no módulo, né, que a gente fez sobre relacionamento, ele falava, meu professor falou uma frase que na hora eu até chorei, sabe? Porque eu fiquei muito emocionada. Porque eu vi que eu não tinha feito nada disso, né? E a única coisa que eu sabia era cobrar. E a frase é: o farol da vida de um homem é o olhar de admiração de uma mulher. E quando ele falou isso, eu entendi na hora, sabe, perfeitamente o que ele quis dizer. Porque quando o homem não se sente admirado, né, ele, assim como a mulher também, mas, gente, eu não gosto de falar isso, mas tipo, nós mulheres, nós fomos escolhidas, né? Porque se fossem os homens escolhidos para povoar a terra, eu acho que a metade da população não tinha nascido, né? E eles iam usar bastante camisinha, com toda certeza, né? Então, as mulheres, o que acontece? Nós já temos isso, sabe? Assim, parece que nós já viemos um pouco mais, tipo, metida, né? Porque nós viemos com essa condição, né, de povoar a terra, escolhidas, né? Então o homem, ele hoje em dia tá muito marcado, né? Hoje o homem não sabe mais o seu lugar. E eu penso que tá tudo bem para qualquer mulher que não queira um relacionamento, que não queira vivenciar algo grandioso, tá tudo bem. Eu penso que as pessoas, elas podem ir fazer o que elas quiserem da vida dela. Agora, se você quer ter um relacionamento, né, homem e mulher, ter um parceiro, né, a gente tem que mudar. Porque se você ficar toda a vida dando a mãe para esse homem, ele nunca vai largar. Não tem jeito, né? Ah, que bom que você anotou a frase. Essa frase, aqui, acho que é Ciane anotou, né? Essa frase, ela é maravilhosa, né? Então, quando Salomão diz que a mulher edifica o lar, meu Deus do céu, eu acredito piamente, porque nós podemos tudo, nós podemos mudar tudo, entende? Então, quando que nós não conseguimos fazer isso? Quando nós jogamos o nosso feminino fora. E eu vou dizer para vocês, falo de mim, tá? Então assim, eu
era a pessoa que mandava, eu era a pessoa que cuidava de tudo, girava todos os pratos, cuidava da casa, cuidava de tudo e fazia comida, porque não gostava de comida requentada de noite e arrumava o prato. Meu ex-marido nunca fez um prato de comida, mas o problema é que eu simplesmente, eu tomei conta de tudo. Eu ia no mercado, eu carregava sacola, eu carregava o peso, eu tinha empregada, mas nessas coisas é a gente que faz. Então, era muito cansativo para mim viver dessa forma, mas também era muito cansativo para o meu parceiro não ter lugar. Por quê? Porque eu dava conta de tudo. Esses dias eu vi um Reels que a mulher assim levantou o sofá, passou o aspirador embaixo e limpou tudo. E daqui a pouco o marido chega em casa, ela leva o vidro de palmito. Abre pra mim, bem. Era em inglês o vídeo, tá? Mas ela fala não sei o que, mas era isso, né? Na tradução. Aí ele vai lá, clac dela. Ai, obrigado. Entende? Então é assim, é uma coisa muito certa, sabe? Quando a gente começa a botar um pouco do feminino, né, dentro dos nossos relacionamentos. Então, só recapitulando, as 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio. Equilíbrio, cada um faz um pouquinho. Se tem traição, o homem desequilibra o relacionamento. O que acontece? Né? Ele tem que pagar por isso. Não vá cobrar na mesma moeda e você dormir pra fora com outra pessoa. Não, mas peça algo que você quer muito. Né? Eu tive uma pessoa que aconteceu isso e aí foi muito engraçado, né? Porque eu falei, cobre dele. Ah, mas o quê? Qual é uma coisa que você quer muito? Aí eu queria trocar o piso da casa, mas ele não quer porque vai dar muito trabalho dos móveis. Eu falei, oi? Trabalho? Não, querida. Fala pra ele que se ele fez, aqui você vai ter que pagar. Né? Porque isso faz o quê? Se o casal quiser acertar, tá? Isso faz o quê? Ele pagando, vocês equilibram novamente, tá? E aí também a gente olha pra gente, né? Porque a gente também tem que entender que o farol da vida de um homem é o olhar de admiração de uma mulher. Se eu só critico, o que vocês acham? Que uma mulher na rua ou um homem pediu uma viagem? Olha aí, ó, tá certo. Ela pediu pra trocar o piso. E daí um dia eles fizeram uma constelação e ela participou da constelação dele, né? Aí eu falei assim, nossa gente, e o piso? Né? Daí ele olhou pra mim e falou assim, eu vou trocar. Então, foi muito bom, sabe? Foi muito bom. Outra vez eu fiz uma também e ela falou pro marido, né? Tava muito ruim o relacionamento, não tava mais conseguindo... porque perdoar, a gente fala, mas, cara, não sai daqui, tem que equilibrar. Se não equilibra, não dá certo. É que nem amizade. Se você dá, e as pessoas só te sugam, cara, daqui a pouco você não quer mais saber daquela amizade. Por quê? Porque é muito ruim. Então... o que a gente faz? Equilíbrio. A amizade é isso. Um faz um pouquinho também e o outro faz um pouquinho. Bom, aí eu sei que ela chegou pra ele e falou, olha, pro nosso relacionamento voltar, você vai ter que me pagar. E daí ele perguntou, mas como assim pagar? Regalou os olhos, né? Falei, pagar pelo que você fez. Daí ele, tá, mas como? Então, você vai ter que me dar a viagem pra Itália que a gente fez e que a gente foi muito feliz dele. Aí só isso. Não, escolhe a data que eu compro a viagem, né? Entende? Então, quando você equilibra o relacionamento, mas não é simplesmente você cobrar da pessoa e também não fazer a sua parte, né? Por isso que a constelação ela é maravilhosa quando você constela relacionamento, porque a primeira coisa, hoje não apareceu o pai e mãe dessa menina que eu fiz, apareceu os 3 relacionamentos dela. Até vou anotar aqui, peraí, que daí eu falo pra vocês o que é. Ex. E o dela não apareceu. Mas muitos vem cópia lá de trás, de uma avó. E quando você solta isso, você vai livre pro relacionamento, né? Duas coisas que eu amo constelar, é relacionamento, porque, nossa, muda muita coisa. E também dinheiro, né? Eu também gosto bastante de constelar sobre o dinheiro. E aí, o que acontece? Os dois começaram uma vida nova, sabe? E ela começou a viajar com ele quando ele ia para trabalho e os dois estão super bem. E é isso, sabe? Por quê? Porque voltou o equilíbrio novamente. Mas ela entendeu que ela tinha que mudar para ser mulher e não a mãe desta criatura. Então, se você está sendo a mãe desta criatura, pare, porque isso não vai dar em bom lugar,
tá? Bom, hoje a constelação, quando foi para relacionamento, é porque a pessoa não tem um relacionamento, tá? Ela tá procurando um relacionamento. Então a gente olha o que tá faltando para vir para aquela pessoa, né? E aí foi muito doido que vieram os 3 parceiros dela, né? E pessoas que ela se relacionou e que ela amou, né? E ela teve filhos. E aí foi o que a gente olhou, sabe? Olhamos para isso, olhamos para os ex dela. Então assim, ó, nas constelações não existe ex. Existe primeiro amor, segundo amor, terceiro amor, quarto amor, quinto amor, né? Sexto amor, sétimo amor, né? Então é assim, e a gente tem que ir lá olhar para essas criaturas, né? O problema é que a grande maioria, ela termina um relacionamento e ela fica com aquele momento ruim que aconteceu, tá? E na verdade a gente tem que voltar o quê? Para o momento que eu conheci, né? Hoje quando alguém me pergunta, ai, como tá o fulano? Na hora vem na minha ideia ele descendo as escadas e o dia que eu me apaixonei por ele, porque foi amor à primeira vista, né? Só que depois a gente não conseguiu manter o relacionamento, ele porque tinha dificuldades, né, que vem da família dele e do jeito que eles são, e eu por conta das minhas dores que eu não consegui olhar. Mas eu entendi que não tinha como, sabe, se eu não tivesse olhado dessa forma, seria muito difícil de eu viver a minha vida livremente, né? Sem esse sofrimento da traição. E aí eu comecei, sabe, a fazer um exercício de olhar para ele mentalmente e pensar como a gente se conheceu, as coisas boas que teve na nossa vida. E aí, principalmente, a minha filha. Porque se você tem filhos e você fala mal do seu ex-marido, olha, não importa, sabe? Não importa se ele não paga pensão, ou se ele não é bom, se ele é ausente, isso, aquilo. Mas saiba que 50% do seu filho é ele. Então tudo é energia. Então cada vez que você emana algo ruim para ele, aquilo vibra e bate na pessoa. Na sua criança, podemos dizer, né? Eu vou conseguir um vídeo que hoje a gente estava conversando sobre ele. É um vídeo de um teste que eles fizeram com ratos. E aí o que acontecia? Eles botaram uma flor e que o rato gosta muito. E o rato ia para pegar a flor. Quando ele pegava aquilo ali, ele tomava um choque. Então ele passou, foi de novo, tomou outro choque. Foi de novo, tomou outro choque. Pronto, ele parou de ir naquele lugar ali. Os filhos desses ratos nasceram e quando eles chegavam perto da flor, eles voltavam, não iam. E os netos desses ratos que tomaram choque, o que aconteceu? Eles iam e não chegavam até a flor. Isso é constelação, gente. Entende? Se os seus pais não viveram bem, você não precisa saber. Você sente dentro de você. Então, todas as vezes que nós falamos mal de um marido ou que nós falamos mal da mulher, pode ter certeza. Você não precisa falar diretamente para os seus filhos, mas aquela emanação tá ali. E aquilo fica impregnado. Por quê? Porque 50% do seu marido está dentro dos seus filhos. Nós estamos todos interligados. E quando a gente entender isso, a gente entra em harmonia com aquela pessoa, dando a ela o direito, porque é autorresponsabilidade. Eu tenho certeza hoje que eu empurrei o meu ex-marido para as situações no qual ele foi. Por quê? Porque eu era uma pessoa tinhosa, raivosa, tudo tinha que ser do meu jeito, dona da verdade, crítica ao extremo. Era um saco viver comigo, entende? Então eu entendo perfeitamente. Sabe? Eu até elogiava, mas muito pouco, né? E estava sempre dizendo para ele o que ele deveria fazer. Eu sei da minha responsabilidade. Ele precisava ter esse ato de falta de moral? Não. Mas às vezes o que acontece, a pessoa não consegue sair porque também já veio do sistema dele essa crítica, né? A minha crítica maior com meu pai era porque meu pai bebia e era safadinho, né? Então, acabei atraindo, né? Então, essas coisas no relacionamento, elas são muito
pontuais, né? Você olha, tem aqui, e na constelação que a gente trata disso. A gente olha para onde tem algo e aquele algo está sendo copiado. Lembra do rato? O primeiro toma choque, o segundo nem chega perto, os netos nem chegam perto. Por quê? Porque aquela dor ali já está no DNA deles, entende? Assim somos nós. Então, não existe muito segredo quanto à constelação, né? Eu sempre falo, constelação você tá aqui com uma dificuldade e aqui está quem pertence a essa dificuldade. Para ele é fácil carregar, para você é um peso muito grande. Então, tudo aquilo que é excluído, que é falado mal, que é criticado, que é tido pena, que tem reclamação, que é segredo, que ninguém fala, que é mal falado, essas coisas todas precisam vir à tona. Então, automaticamente alguém vai ter que trazer, né? Eu gosto muito de citar essa constelação que eu fiz, porque realmente eu achei assim que foi demais, né? A pessoa tinha uma tosse já fazia 5 anos. E quando ela veio fazer a constelação, eu coloquei o bonequinho dela e coloquei o sintoma. Muitas pessoas constelam sintomas de uma doença. Não a doença, o sintoma, para saber o que tá por detrás daquilo ali. Foi quando eu fui constelar minha desidrose, que caiu todas as pontas dos dedos até aqui embaixo. Esse caiu tudo, isso aqui assim, todinho. Não tinha mais digital. E o médico não entende, porque a minha mão é quente, não é fria, não é úmida. Então eu constelei. E apareceu o que era. E deu 3 dias, a minha mão começou a melhorar. Agora, é de todo mundo que isso vai acontecer? Não, por quê? Porque constelação não faz milagre. Constelação é mudança de postura. A constelação mostra o caminho e a verdade. Mas a mudança de postura, o pensamento, se eu quero me segurar naquilo ali, aí já é um problema meu. Tem pessoas que vêm, constelam, saem dali, ficam bem, mas a mãe vai lá, apronta uma coisinha, ao invés de ela pensar, isso não é meu, é da minha mãe. Não, ela começa, tá vendo como não dá pra perdoar? Olha como é que ela é. E aí eu já vou lá e falo pra uma pessoa dela, e eu já falo pra outra pessoa dela, e a pessoa, meu Deus, a sua mãe é horrível. E pronto, e daí o que acontece? Acontece que a crítica se instalou, né? Então, eu até pensei que eu vou abrir para perguntas, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre relacionamento, a gente pode estar colocando, né? Então, gente, para resumir, sabe? Eu olhei e vi, assim, que tudo aquilo que eu criticava na minha mãe e que eu criticava no meu pai, eu acabei passando. E foi muito engraçado, porque quando eu tava muito para baixo na minha vida, eu casei com um homem do mesmo signo da minha mãe, que nasceu no dia da minha irmã. E quando eu me emputeci por tudo aquilo que eu tinha passado, eu falei, eu nunca mais vou sofrer por homem, nunca mais isso, parará, parará. E aí eu fiquei forte, né? E eu não vou mais depender de homem nenhum. O que aconteceu? Arrumei um homem igualzinho meu pai, igualzinho meu pai não, o mesmo signo do meu pai e nasceu no mesmo dia do meu irmão. Olha que loucura, né? Então eu já falei assim, eu não caso mais nem com ariano e nem geminiano, porque eu já larguei o meu pai, já larguei a minha mãe também. Eu tô esperando uma coisa nova agora, tá? Se você tiver alguma pergunta, gente, eu vi que vocês tinham colocado lá, quando a atual critica o ex da mulher. Quando a atual critica o ex. Quando o atual. E isso não é bom também. Quem veio antes, hierarquia. Quem veio antes, veio antes. Quem veio depois, veio depois. Tá? E relacionamento eu posso ter um relacionamento com você, tá? Mas o que veio antes merece ser reconhecido e respeitado. Por quê? Principalmente se tiver filhos. Quanto mais você fala daquela criatura, mais a criança sofre. A toalha tá na minha cama agora. Deixei. Eu vou dar uma técnica para vocês. A psicologia positiva é tudo. Espero que não tenha homem aqui na sala, que depois eu vou ficar com vergonha, tá? Mas é assim, querido, ele deixou a toalha rolando, vai lá, pega a toalha, estende, vai lá, passa a mão nele, entendeu? E taca um beijo na boca e fala assim, aquela toalha pendurada me deu um tesão, tá? Vou te pegar. Hoje à noite eu vou te pegar.
E se for de noite, minha filha, leva na área de serviço, vai lá, taca-lhe um beijo, passa a mão. Ó, gente, homem é bicho simples, entendeu? Ele precisa de 3 coisas, controle remoto, uma cerveja e sexo. A gente não deixa beber, a gente não dá mais o controle remoto, tem que ver Netflix com a gente. E além de cima, além de tudo, a gente também não dá, né? Porque eu era assim, quando eu ficava birrado, o que eu fazia? Aí eu não dava. Era isso que eu fazia. Então, a gente tem que parar. Ele pode querer a mãe. Não entregue a mãe para ele, entregue a mulher. Qual é a diferença da mãe e da mulher? É que a mulher faz sexo, a mãe não. Entende? Então, a gente às vezes tem que mudar um pouquinho. Pensa, mas só que daí de vez em quando você premia, né? Ele vai lá, deixou a toalha, você vai lá e... Ai, aquela toalha pendurada, entende? Essas coisas, gente. A gente também começar a ser criativa. Eliane, meu primeiro namorado sofreu um acidente gravíssimo e não ficamos juntos. Meu pai faleceu de câncer. Casei e meu marido teve uma doença e faz 1 ano que faleceu. Que movimento fazer? Não, querida, isso aí não tem muito não. Isso aí tem muito a ver com fatalidades da vida, né? Agora, se você tá presa nesse pensamento, talvez o novo não apareça por conta disso, porque talvez tenha que limpar alguma coisa. Aí sim. Dificuldade em ter um namorado. Tenho problemas com meu pai. Já respondeu. Olha só, vamos resolver? Né? Tem uma live que eu gosto muito, que se chama Os Excluídos. E tem uma que é exercício, né? Tem pessoas que só de assistir a live, gente, elas já constelam elas mesmas e elas resolvem. Às vezes tem uns que precisam, assim, da minha ajuda ou de ajuda de um outro constelador, né? E uma coisa é certa, assim, muitas constelações que eu faço, na hora de entregar para as mães, a gente, sabe, eu falo e a pessoa repete depois de mim, né? Mãe, deixa eu amar meu pai, porque muitas vezes as mães tinham tantas birras com o pai que o que acontece? A gente compra muitas histórias e daí a mente da gente não é seletiva, entende? A nossa mente, ela é, né? E o nome é mente porque ela mente pra gente. Então a gente começa a falar sempre a mesma coisa e aquilo passa a ser uma verdade. E fica muito difícil daí da gente conseguir um companheiro. Por quê? Porque eu olho para o masculino de um jeito muito ruim, do jeito que a minha mãe me vendeu meu pai. Tá? É bom olhar. Oi, boa noite. Sou casada, meu marido é bom para todo mundo, é uma pessoa mais simpática, mas comigo, na casa, a outra pessoa não consegue ficar de boa com ele. Então, mas é você que não consegue, viu? Que aqui você fala dele, simpática, mas comigo, aí na casa da outra pessoa, não consigo ficar de boa com ele. É que na escrita apareceu que você não consegue ficar bem com ele. Às vezes tem algumas coisas aí. Deixa eu ver. Algumas coisas é até fácil de eu explicar. Outras, mais difícil. Dificuldade em amizade. Tá tudo bem e de repente rompe. Foi o que eu falei no começo da live. Tá? Mãe é isso. Quando a gente tem dificuldade com a mãe, fica bem difícil a gente ter amizades. Ah, meu joelho tá em choque, minha mãe teve AVC, tem alguma relação? Não. Talvez você esteja puta de ter que fazer certas coisas ou cuidar de uma pessoa doente, sabe? AVC é não mudar de ideia nem que mate. Então é uma pessoa teimosa, faz tudo o que quer e depois na hora que fica ruim, a gente tem que largar a vida da gente para cuidar da pessoa, dar uma birra mesmo, o joelho pode, tá? Ah, é verdade, né? Tem a técnica da baleia. Eu já contei isso em live também. Eu tenho uma outra live de relacionamento, tá? Gente, eu não sei, aqui agora que eu tô passando aqui pra baixo, eu não tô nem entendendo do que vocês estão rindo de mim. Ai, meu Deus, eu falo muita bobagem, né, gente? Meu Deus do céu. Como é visto o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo perante a constelação? Nas constelações, primeiro, não tem julgamento, não tem crítica e não se tem pena. Pra nós é um relacionamento qualquer. Entende? E para mim, a minha vida antes da constelação já era assim. Entende? Por quê? Porque para mim o que é importante é o amor e não o ato sexual. Né? Tem tantos héteros casados e que a vida é um inferno e que se matam e que prejudicam os filhos e que é uma desgraça total. Aonde tem amor, para mim tá tudo certo. Eu acho que Deus é amor, né? E por isso tantas pessoas, elas se apaixonam, não é pelo corpo da criatura, é pela alma da criatura, né? Então, não sei, assim, na constelação a gente vê como sem problema nenhum, tá bom?
A única coisa que a gente olha é quando pessoas do mesmo sexo vão adotar crianças. Mas não é só pessoas do mesmo sexo. É quando alguém vai adotar uma criança, existe um movimento a ser feito para que isso não traga prejuízo, né? Nem para a criança e nem para a família que escuta. Eu acho que vocês estavam rindo de pegar a pessoa, né? Eu, quando faço atendimento, eu falo até coisa pior, sabe? Da pessoa pegar na área de serviço, sabe? Fazer um serviço mesmo ali, sabe? Grudar. Meu Deus do céu. Gente, esse homem vai enlouquecer, tá? Sim, a live vai ficar salva, tá? A vida toda tive problema com meu pai e minha mãe. Nunca casei, minha mãe morreu, fiquei depressiva e perdi o emprego. Tive que pedir ajuda pro meu pai. Ô, meu amor. Olha... Vê essa live dos excluídos, sabe? E vê a live do exercício. Você pode estar colocando aquilo ali em prática, presta bastante atenção. Você vai identificar como você pode mudar, sabe, os seus pensamentos. E aí você pode sim ter um homem. Não importa, eu vou fazer 60 anos agora no dia 29 de abril. Eu sei que eu não pareço, né? E hoje eu já ri porque eu fui lá fui no cirurgião plástico, porque isso aqui tá muito... Olha aqui, eu tô com muita pele sobrando, né? Pra dar uma tiradinha aqui, porque tá interferindo na minha visão, né? E aí eu cheguei lá e falei assim... Não, dona, porque eu vou fazer 60 anos. Daí ele, meu Deus... Gente, porque eu não tenho ruga, vocês estão vendo? Eu tenho 60, mas eu tô inteira. Eu penso assim, ó... Gente, eu tô pegando um homem até de 50 e poucos, pra mim tá muito bom, gente, porque eu tô dando conta, sabe? Então, Ana, pelo amor de Deus, sai desse lugar aí, meu amor. Vai dar tudo certo. Quando o marido sai da cama, ou vice-versa, aí eu acho que tem que sentar e conversar e ver o porquê disso tá acontecendo, entende? Porque eu também penso o seguinte, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E muitas vezes... A pessoa que saiu do quarto, a que ficou, pode estar resolvendo arrumar uma outra pessoa para preencher aquela cama. E eu também não vejo nada de mal nisso, né? E pior para mim hoje que eu vejo são filhos que vêm de relacionamentos que não deram certo, que os pais dormiam separado, que se brigavam. As crianças têm muito mais problemas do que aceitar a separação. Porque a separação é uma coisa normal, é você chegar para o filho e falar... Sabe aquele teu amigo que tu tinha na quinta série que você não gosta mais? Então, é isso, eu também amava muito seu pai, mas agora não tá dando, mas a gente vai continuar vivendo. E pronto, né? Oi, boa noite, Eliane, tudo bem? Me chamo Aline, meu marido é simpático. Ah, entendi, ele não é a mesma pessoa. Fora de casa, ele é outra pessoa. Ele é geminiano, minha querida, que geminiano tem muito disso, né? Bom... Como você é para ele? Você se acha a mãe dele? Porque assim, ó, fora ninguém critica. Então o que acontece? Ele, uau, relaxa. Agora, quando está dentro de casa, por que a pessoa não gosta? Porque é muita crítica. Então a pessoa realmente não quer voltar para casa, ou quando volta já volta armado, né? Para não escutar certas coisas. Aí tem que olhar, cada caso é um caso, né? Quero voltar para minha cidade e meu pai surta quando falam sobre isso. E eu tô achando que você tem que constelar, querida. Você tá com muitos emaranhamentos. Tive um relacionamento tóxico há 4 anos e até hoje não consigo me relacionar com ninguém. Rose, volta para quando você se apaixonou por essa pessoa, entende? Ele foi tóxico porque também talvez você tenha uma energia de abuso. Muitas pessoas que têm energia de abuso, que já vêm dos antepassados, ou que a própria mãe passou por isso, ou que a gente mesmo passou por isso, automaticamente você emana, você atrai, tá? Então, quando eu me acho vítima da vida, eu vou arrumar um abusador. Quando eu sou dona de mim e que eu não sou vítima de ninguém, automaticamente é muito difícil eu arrumar esse tipo de relacionamento na minha vida, porque tudo é fluxo energético. Problemas com sexo. Ah, então, Nani, na verdade, a gente não tem nada fixo nas constelações, tá? Vê que hoje a pessoa veio... O que foi? Nossa, teve eu também... É porque eu esqueço, gente, mas... Sabe assim, que tipo, eu e a pessoa, eu falei, ela falou, teve mesmo. Ah, então essa que eu falei do... Que a pessoa veio constelar e ela tinha uma tosse.
né? E ela botou o sintoma. E aí, tá, quando chegou ali, a gente olhou, e nisso, quando eu entrei no campo do sintoma, eu vi umas pernas batendo e eu vi uma corda passando. Eu falei, é suicídio. E ela falou, não tem nenhum suicídio na família. Eu falei, nossa, gente, mas como? Entrei de novo, saí do campo, fiquei neutra, voltei, entrei no campo, eu olho o bonequinho e eu sinto ele como sintoma. E aí veio a mesma coisa. Bom, ela confia muito em mim, né? Porque ela já me segue há muito tempo e tal. Bom, aí aconteceu que ela perguntou por que eu tive isso e eu, na hora, né? Há 5 anos atrás, quando você começou essa tosse, por que você pensou em se matar? Porque eu vi o suicida. E ela falou, porque meu marido bateu em mim, né? Então, ela abriu uma fenda. É assim que nós pegamos as coisas da nossa família, abrindo fendas emocionais. E aí, pronto. O que aconteceu? Ela estava a serviço desse... E eu falei pra ela, eu sinto que é um irmão da sua mãe que tem uns 42 anos. Não é não. Bom, quando acabou a constelação, deu 1 hora depois, ela falou, Irene, você não vai acreditar. Liguei pra minha mãe e quando eu falei com ela e perguntei, mãe, você tem um irmão que se matou? Dela, quem te contou? Que ninguém sabia disso. E daí ela falou, mãe, eu fiz uma terapia que se chama constelação familiar e apareceu. Então, seu tio, ele se enforcou. E ninguém entende por quê, porque ele era muito novo e a vida dele era boa, ele era recém-casado. Mas só que quando ele morreu, a mamãe não ia aguentar, porque naquela época, suicida era enterrado fora do cemitério e não rezava a missa. E a mamãe não ia aguentar. E daí a gente mentiu, dizendo que ele tinha caído e quebrado o pescoço. Lembra que eu falei o que é a constelação? Tudo aquilo que é excluído, tudo aquilo que é mentido, criticado, tem pena, segredos, tudo isso vem à tona. Esses dias também foi muito engraçado, eu fiz uma constelação e aí, quando eu tô terminando ali a constelação, falei, nossa, eu tô vendo, eu entro no campo da sua mãe, eu tô vendo um baú do lado dela, baú é segredo. O que você sabe que ninguém mais sabe? Ele, Eliane, eu nunca contei pra ninguém. Daí eu falei, talvez se isso apareceu pra eu ver, é porque isso lá no teu interior te incomoda. O que foi? Né? E aí ele pegou e falou assim, eu mexi no telefone dela, da minha mãe, e vi que ela tava traindo meu pai. E aí ele se meteu no relacionamento, por isso que ele veio constelar relacionamento. Por quê? Porque ele parou de acreditar naquela criatura e aí automaticamente transferiu, né, para a pessoa no qual ele vive. Então vê que o ser humano, ele é muito, tipo, olhou aqui e botou aqui. O que veio da família, ele acaba trazendo para o relacionamento. Então, problemas com sexo, não dá pra gente dizer se é pai ou mãe, sabe? A gente tem que colocar, às vezes tem muito a ver com abusos na família, coisas desse tipo. Boa noite, amada. Obrigada pelo carinho. Aguardo ansiosamente para... tá bom, até amanhã. Amanhã, né? Eliane, meus 2 últimos relacionamentos foram 2 filhos da mãe, com problemas com o pai. Para onde olhar no sistema? É melhor você olhar por que você está atraindo isso. Gente, para mim, a minha frase preferida é: doeu, pega que é seu. Entende? Alguma coisa tem para que o universo te mandasse isso, mandasse para o seu endereço e não para outro. Né? Então, a gente tem que olhar, né? Qual a minha dificuldade com a minha mãe? Eu julgo, critico, tenho pena, acho ela coitadinha porque meu pai traía. Essas coisas que a gente tem que olhar. Né? A repetição, aí mesmo quando é repetição é porque tem algo no meu sistema. Com toda certeza tem algo. Aqui, relacionamento do mesmo sexo eu já vi. Eliane não é o tema, mas a indenização suicida desde criança, mesmo com terapia e remédio, para onde olhar. Querida, para nós da constelação, a grande maioria da depressão, tá? Ela tem a ver com falta de tomar o amor de um dos pais ou dos dois, tá? Não se sentir amado. Esses dias colocaram lá num post meu, a psicologia, como é que é? O órgão, né, da psicologia é totalmente contra as constelações. Eu falei, é verdade, porque as constelações, muitas vezes a pessoa vai lá e se cura. Eu fiz terapia 8 anos e meio, mas de 2 anos para cá é que eu me acho a pessoa mais completa, né? Feliz e livre. Por quê? Porque Bert fala, a terapia que não leva o indivíduo à raiz não vai te trazer cura, tá? Vai te trazer mente lógica e você vai se botando naquilo ali, às vezes vai se tornando individualista, é um monte de coisas, tá? Mas tem que olhar para a base, meu amor, alguma coisa tem aí.
Ah, querida, talvez fosse bom você constelar relacionamento, porque alguma coisa tá pegando aí na sua vida, né? Eu e minha mãe cuido dela. Meu marido teve esclerose e eu cuidei até ele morrer. Não me arrependo, mas tive dele por estar naquela situação. Pena dele, porque era muito ativo, esclerose deixou. Eu não tenho pena de ninguém, gente. Olha com paixão, sabe? Você pode olhar a pessoa sofrendo, nossa, isso é horrível, isso, aquilo, mas olha para a pessoa e pensa, ela vai dar conta, porque ela é forte. Quando a gente olha com pena, coitadinho, isso, aquilo, eu entro no emaranhamento, porque o que é entrar no emaranhamento? É você ter uma pessoa no qual você fica com raiva do marido da pessoa, com raiva do marido, porque olha o que ele faz pra ela, o que ele faz pra ela, o que ele faz pra ela. Daqui a pouco, esse emaranhamento vem pra dentro da sua casa. E eu já vi isso muitas vezes. Muito obrigado, motor 6.0, é verdade? Meu Deus, ih, gente, ai, que tanta, não dá mais, já passou 1 hora. Não temos como responder tudo. Não. Constelar o assunto pelo marido, não. O marido já é grandinho, só criança, tá? Agora, você pode constelar por que é que eu tenho dificuldade com esse assunto. Que nem a moça que veio constelar hoje, odeia a madrasta e o pai do marido. Pronto, olhamos, não era nada disso. Na verdade, era o quê? A mãe tinha passado por problemas de traição, e aí, a mãe passou, ela passou com o primeiro marido e ela se sentiu injustiçada porque era uma amiga, e aí ela tomou as dores da sogra e detestava a outra. Você entende que é tudo em emaranhamento, e quando você olha, nossa, é isso mesmo, você vai soltando e você vai ficando livre. Sabe por quê? Eu falei, você não dormia dentro da casa da pessoa, você tá tomando as dores da mulher, mas vai saber como é que ela era pra ele, tá? Nada responde, né? Como é que eu posso dizer? Não é essa palavra. Nada bonifica uma atitude como essa. Mas a pessoa estava infeliz, né? Então, às vezes, a gente tem que deixar as pessoas seguirem o caminho delas. É a última que eu vou responder. Meu pai está em estado depressivo. Na constelação da minha irmã, saiu que meu pai sente falta do pai dele. Sente falta do pai dele. Mas o pai dele faleceu quando ele tinha... Nossa, pior coisa que existe é a criança, abandono de criança, quando os pais morrem. Nossa, isso traz uma dor emocional gravíssima, gravíssima. Fui guardar a marmita na bolsa do meu pai. Quando criança, achei uma carta da amante e entreguei para minha mãe. Fui traída pelo meu ex-marido e estou há 10 anos sozinha. Se meter na vida do casal é o maior emaranhamento. Não adianta, acaba voltando pra gente. Bom, gente, agora já faz 1 hora que nós estamos aqui, então agora eu vou terminar, tá bom? A gente volta daqui a 15 dias, depois eu vou fazer uma enquete, ou vou botar uma pergunta para ver o que vocês podem querer, pode ser como lidar com os filhos, né? Como eu posso olhar para as doenças... E um monte de coisa. Vou ver os temas, tá? E aí vocês também podem estar dando opiniões, tá bom? Então tá. Eu vou deixar vocês, tá? Porque agora já são 22h14. Amanhã de manhã o trabalho me espera também. E eu quero agradecer muito por vocês ficarem aqui esse tempo todo comigo, né? E eu sou muito grata, viu? Muito grata mesmo. E não sou nada. E é tanto carinho que eu recebo de vocês que eu fico muito emocionada, com toda certeza. Mas também vocês podem ter certeza, tudo que eu faço com muito amor, né? E com muita seriedade. E eu espero, assim, sinceramente, do fundo do meu coração, que pelo menos uma palavrinha ou outra, sabe, possa ajudar vocês a olhar para um caminho, sabe, do relacionamento. Hoje eu falo sempre, se um dia você já foi apaixonado pelo seu marido, um dia você já foi apaixonada pela sua esposa, tenha certeza que dá para voltar, tá?
E é só a gente olhar para o caminho certo e a gente soltar um monte de birras e um monte de coisa, sabe? E coloca, sabe, assim, numa frase escrita, né? Onde você possa estar sempre se lembrando. O farol da vida de um homem é o olhar de admiração de uma mulher, né? E quando você tem um homem forte do seu lado, sabe? Quando você coloca essa energia do pai lá em cima, mesmo que você não tenha mais amor por essa pessoa, mesmo que você não conviva com ela, mas pode ter certeza, porque pai na vida de uma pessoa é foco, coragem, determinação, decisão, persistência, ganhar o mundo, multiplicar o dinheiro, não perder dinheiro. Então vê como o pai é uma coisa muito importante na vida dos nossos filhos, tá? Oi Letícia, meu amor, Brígida, tantas pessoas aqui que já constelaram comigo, né? E que moram no meu coração. Muito obrigado, viu, gente? Olha, eu falo bem simples mesmo, né? Porque eu espero que aquelas minhas palavras simples possam chegar a mais pessoas e isso vai fazendo com que a gente possa ter uma vida muito mais fantástica, tá bom? Ó, beijo pra vocês, tá? Até daqui a 15 dias.